Eu não esperava que um filme dos Guardiões da Galáxia me trouxesse tanta emoção à flor da pele, mas também no momento seguinte trazer momentos de risos que são os tais alívios cómicos para uma história que entra numa camada muito boa de emoção em comparação com os outros dois últimos filmes da trilogia. Então eu hoje vou falar aqui a minha opinião sobre o terceiro filme dos Guardiões da Galáxia e claro que, né, terá spoilers. I formed the Guardians, met a girl, fell in love. That girl died, but then she came back. Came back a total dick. Oh, please. He left out some important information, but that is the gist of it. Hello, caso tu não conheças, eu sou o Diogo, faço vídeos de cultura pop, de séries, filmes, reactions a músicas, dance covers, então caso tu gostes disso tudo, subscreve-te aqui no canal para estares a par de todo o conteúdo que sai aqui. Mas claro que não é só aqui que sai conteúdo, é também aqui nas redes sociais, que inclusive acabei de publicar nas minhas redes vizinhas um vídeo sem spoilers de Guardiões da Galáxia, apesar daqui eu abordar um pouco o início sem spoilers, só para eu me poder orientar melhor a minha opinião sobre o filme. Vamos começar com um pouco sem spoilers sobre este filme e depois quando eu for começar a mencionar os spoilers todos do enredo do filme, não se preocupem que eu ouvi, ok? Esta Galáxia 3 traz uma camada extra para os Guardiões, porque traz uma história mais emocional do que os outros dois já trouxeram, porque nós sabemos que normalmente os filmes dos Guardiões da Galáxia são compostos por maior parte de comédia, afinal é assim a dinâmica da equipa e não só, também com a direção do diretor, que é o James Gunn, que decidiu que a equipa iria ter esse ar mais cómico no meio de tantas coisas sérias na altura da Marvel em 2016. Isso foi um acerto desde que foi o seu primeiro lançamento do primeiro filme, porque muitos são apaixonados pelos filmes dos Guardiões da Galáxia. Eu, inclusive, acho que agora que saiu o terceiro filme, é a melhor trilogia da Marvel, na minha opinião. E acho que os três filmes compõem-se muito bem e, apesar de termos tido os Vingadores Guerra Infinita, Vingadores Ultimato, o especial de Natal e ainda o filme de Thor, que eles tiveram ali uma pequena aparição, acho que parecia muito que o terceiro filme era uma continuação seguida do segundo, que foi há muitos anos atrás já. Então acho que isso deve-se contar a um diretor que soube trabalhar isso e não estar tão dependente de um especial de Natal ou de que eles passaram dos primeiros minutos do filme do Thor, que não foi assim tão relevante para a jornada dos Guardiões da Galáxia. Falando muito de James Gunn, nós sabemos que este foi o último filme que ele fez com a Marvel, porque ele agora vai estar na frente da DC, né? Vai ser a parte mais criativa, a parte que dirige os filmes, como eles vão ser. Praticamente vamos ter um DC Universe que vai concorrer contra o MCU e eu fico feliz por isso, porque assim quer dizer que temos concorrência, isso quer dizer que vamos ter filmes sempre a passar aos outros para ver quem é que está melhor, né? Inconscientemente. E acho que o James Gunn novamente deixou muito da sua personalidade, não só no roteiro, que é muito bom, mas também como na sua direção e as escolhas de imagem ou de cenas de ação deste filme. Acho que o James Gunn teve um papel muito importante para este filme, porque afinal temos de nos lembrar que alguns filmes da Marvel que são tão simples, que não deixam os seus diretores poderem pôr a sua essência, que acabam por ficar só parados no ar de tão clichê que é, tão Marvel que é. Claro que não é um problema haver um filme assim, de vez em quando, mas acho que gostaria também mais de ver filmes de super-heróis a usarem um pouco, com a Alice aqui me disse, que é uma youtuber que eu sigo bastante sobre opiniões e eu concordo com ela nisso, que a Marvel precisa de deixar os seus diretores a usarem nos filmes e trazerem algo único para dentro deles. Encerrando a parte sem spoilers, vamos para a parte com spoilers. Então, caso tu ainda não tenhas visto o filme, estás à vontade para sair a vê-lo primeiro e depois, quando acabares de ver, voltares aqui, ou se tu não te importares com spoilers, sempre és bem-vindo para sentar-te aqui comigo, beber a tua aguinha e vamos falar sobre o resto do filme. A profundidade das personagens neste terceiro filme
é de um jeito muito maior do que no segundo, especialmente quando se trata da história do Rocket, que, assim, eu fui de cabeça, porque foi o que o trailer me entregou, que o Rocket iria morrer neste filme, e logo quase no início, quando o Adam Lork, acho que é assim que se diz o nome dele, ataca os guardiões. Na cena inicial do filme só tens logo a ação de cara, parece que levas uma chapada assim que começas o filme, em que o Rocket começa a morrer e tem X horas para tentar encontrar o auto-revolucionário para poder salvá-lo. Então acho que logo aí eu fiquei tipo, ok, ele vai morrer, eles não vão chegar a tempo, porque nós sabemos que esse é o vilão do filme. Ele não iria entregar algo para os Guardiões, sendo que ele é o vilão e o criador do Rocket. Ou seja, é o que nós vamos pensar logo quando ouvimos a primeira vez sobre ele, mas ao longo do filme nós ficamos mais com esse pensamento, porque é cena pesada atrás de cena pesada. Eu chorei, não pelas razões que ia chorar, chorei porque o filme traz uma história muito emocional que é bastante dolorosa de assistir e às vezes pode ser desconfortável, como foi para mim, especialmente se tens mais essa sensibilidade aos animais e sobre os experimentos em animais. É uma história que vai te deixar a chorar de certeza, como a mim me deixou. Porque nós vemos que o auto-revolucionário, que é o grande vilão deste filme, quer criar aquela sociedade perfeita. E ele fez experimentos em vários animais para tentar recriar o que o ser humano é, só que noutro sítio e com os problemas que nós não temos. Que aí hoje é uma alta crítica do enredo a nós, que é sobre o preconceito na sociedade. E ele está a tentar criar essa sociedade perfeita. E ele faz esses experimentos em animais e nós vemos não só no Rocket, como em outros todos à volta, e especialmente no foco do Tiff, da Flora e da Lila, que são os 3 amigos do Rocket ali, e dá um dó no coração, dá um desconforto ali sobre essa história, porque até no final os 3 morrem, né? Ao Rocket tentar libertá-los aos 4 e fugirem, e ele acaba só por ele conseguir fugir, né? E foi uma história que eu fiquei de boca aberta, em que eu chorei porque não dava para expressar de outra maneira o quanto aquela história era pesada. Então nós não vemos só que essa história afeta o Rocket em si, mas como também a equipa dos Guardiões à volta, porque pela primeira vez eles estão a saber desta história e até a Nebula chega a comentar que ele sofreu mais que ela, e nós sabemos que, pelo que ela já falou e pelo que a Gamora também já falou nos filmes anteriores, elas as duas sofreram muito na mão de Thanos, especialmente a Nebula, que muitas partes do seu corpo foram trocadas como forma de tortura. Então nós temos essa história que vai influenciar o enredo todo do filme e como ele se vai direcionar. Falando do auto-revolucionário, eu achei o vilão 5 estrelas. Eu acho que a representação do ator que fez o auto-revolucionário, que eu vou novamente deixar aí o nome na tela, expressou muito bem a raiva que este criador tinha sobre as espécies. Afinal, ele nunca estava satisfeito com uma das suas criações porque não tinham inteligência para aquilo, não tinham resistência para correr, não tinham fala, não tinham várias razões. Ele punha defeitos nas suas experiências e nunca dava o devido valor a elas. Afinal, era só mais uma experiência, era só mais um número para ele, era só mais uma cobaia, e acho que deu para ver o quanto ele ficou enervado por o Rocket ser bastante inteligente e ele não saber como. Ele criou o cérebro daquele guaxinim para poder aplicar nas suas outras experiências. Há lá uma cena na parte final da história do Rocket, do passado, em que ele diz que é impossível ele ser mais inteligente que ele, porque ele é o auto-revolucionário. Foi ele que criou várias espécies ao longo do tempo, ao longo do espaço, e que no olhar dele eram perfeitas porque ele era esse Deus que esses planetas como o tratavam. E isso vai nos levar também ao outro
antagonista, não acho que seja um vilão, que é o Adam Lork, ou como pronuncia-se, que nós vimos que no cena pós-créditos do segundo filme que ele está a ser feito para ir atrás dos Vingadores. Nós vimos que ele está a ser feito para ir atrás dos Guardiões, e aí também descobrimos que esta espécie de que ele é, lá daqueles dourados que nós conhecemos no segundo filme, foram criados pelo autorrevolucionário. Então nós aí é que vimos que as pessoas que foram criadas por eles viu como um Deus supremo, mas ele não tem pena de matar as suas próprias espécies que ele criou, como nós vimos no filme, quando ele simplesmente sai da nave daquele planeta, com a nave daquele planeta, e a nave era como fosse o coração do planeta, e explode tudo, e o Adam inclusive perde a sua mãe, que é aquela mulher dourada de cabelos longos, que eu esqueci-me o nome dela, e acho que é aí que ele vê que com os Vingadores, que os Guardiões não são o inimigo em si, e sim aquele homem que não tem pena de matar as suas próprias criaturas que fabricou. Algo que também eu gostei bastante na dinâmica nesta equipa dos Guardiões, né, é que a Gamora não faz parte dela, mas ela acaba por ser um bónus no filme quase todo. Nós vimos que ela agora é a dona dos saqueadores, que foi um do Quill já teve, e ela não compreende o porquê de eles estarem a fazer aquilo tudo só por um guaxinim, mas ao longo do filme ela vai entendendo isso, o amor que todos que eles têm uns pelos outros, como fossem realmente uma família, e eles tratam-se como isso. E ela tem ali também o conflito com o Peter Quill, porque ele perdeu a Gamora e ainda não sabia lidar com isso, e agora que ele soube que ela estava viva, porque depois foram ter com ela e ele não sabia como reagir, e estar ali a contar um pouco da história deles, e ela não quer saber, porque essa é a verdade, ela não é a Gamora dele, e ele leva um filme inteiro para poder aceitar isso, em que ela não é a Gamora que ele conheceu e que ela nunca vai voltar a ser, porque a Gamora que ele teve uma história de romance foi outra que foi sacrificada pelo Thanos, e que esta que veio do passado, que ninguém... Até no filme falam sobre isso, como é que ela não desapareceu com o estalo do Tony Stark, visto que foi para o exército do Thanos desaparecer, e perdi o meu raciocínio. Então vou tentar aqui coisa. Então há essa dificuldade em aceitar que a Gamora não tem as lembranças deles os dois juntos, mas no final do filme, como ela já tem uma empatia maior por aquela equipa, né? Ela diz-me ao Quill do género: aposto que nós divertimos-nos imenso juntos, e acho que isso foi um final para a história dos dois, porque nós sabemos que a atriz já expressou que agora não vai querer participar em muitos projetos da Marvel. Então, eu pensava, quando eu li isso, eu pensava que iam matar a Gamora outra vez, e fiquei tipo, não, vocês não vão matar uma Gamora, the fuck. Mas, afinal, é só que a Gamora vai ter uma história individual que está encerrada, na minha opinião, acho que foi um ciclo encerrado. Ela vai ser um saqueador, e aí está. E não só a Gamora teve uma história encerrada, como muitos, ou então todos, os Guardiões tiveram, porque no final cada um acaba por seguir o seu caminho. O Peter Quill vai para a Terra para poder reencontrar o avô, a Nebula fica naquela caveira que eles vivem, né? Para criar um bom lar para aquelas crianças que eles salvaram no final do filme. A Mantis vai em busca do que ela quer ser. O Drax fica com a Nebula e o Rocket continua com o Groot numa nova equipa dos Guardiões da Galáxia, porque eles acabam por existir, né, para salvarem a galáxia. Então o final é muito fechadinho, mas deixem aberto para futuros acontecimentos, para eles voltarem, seja através de um filme dos Guardiões da Galáxia, ou seja através dos próximos filmes dos Vingadores, porque afinal
toda a ajuda vai ser precisa, né, gente? Então o filme acaba por ser bastante fechado e não ter muita ligação com os outros e não teve a influência dos outros filmes, o que eu gostei. Assim, não se tornou aquela obrigação que muitos fãs que não acompanham as séries ou todos os filmes da Marvel têm de assistir tudo para compreender todas as histórias, porque afinal, quem vai comigo ao cinema, só que uma ou duas pessoas, vê tudo como eu, o resto vai vendo aquilo que gosta, então notou-se que eles gostaram, essas pessoas de fora do fandom gostaram bastante da experiência porque não tinha assim tantas ligações com o que já tinha acontecido nos filmes anteriores, só com o que envolvia os Guardiões da Galáxia. Eu sei que faltou aqui abordar alguns pequenos pontos, mas ao todo eu já falei de todos sobre a minha opinião. Acho que o filme está muito bom, que saiu fora da curva e se tornou muito único, de maneira a se destacar no meio de tantos filmes que a Marvel lança ao longo do ano. Agora o próximo nós vamos ter é de Marvels e é só em novembro, então até lá vamos ter a série da Invasão Secreta. Loki, não sabemos quando é que vamos ter a série, né? Com agora a polémica do ator que está a ter, então é isso. Quando houver coisas novas da Marvel eu estarei aqui para reagir com vocês, se for trailer, falar sobre eles, se for série, tipo Invasão Secreta. E é isso, tudo. Espero que tenham gostado do vídeo, deixem o vosso gosto, comentem o que vocês acharam sobre os Guardiões da Galáxia, qual foi a parte que vos mexeu mais. A mim foi a parte da história do Rocket, de certeza, que foi que, como disse, achei muito pesada e desconfortável assistir, então trouxe umas lágrimas aos olhos. E subscreve-te no canal se gostas de conteúdo de cultura pop no global. Segue-me nas redes sociais para estás a par de tudo e vemo-nos na próxima vez. Bye!